O mundo festeja os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, no momento em que enfrenta a maior ascensão da extrema-direita neofascista desde os anos 1930. Às 9 da manhã de 27 de janeiro de 1945, um soldado da 100ª Divisão de Infantaria do Exército Vermelho da União Soviética invadiu o primeiro campo. Ao todo, 7.500 prisioneiros foram libertados. Foram encontrados mais de 600 corpos, 837 mil roupas femininas, 370 mil ternos masculinos, 7 toneladas de cabelo, que seriam de 140 mil pessoas. 75 anos depois, só restam sobreviventes que na época eram crianças. Para os mais jovens, a guerra é uma experiência distante que está no cinema, na TV, no YouTube, nos livros de história. Parece que pouco a pouco a maior tragédia da humanidade é esquecida, a ponto do ex-secretário nacional de Cultura Roberto Alvim ter gravado um vídeo usando ideias e expressões copiadas do ministro da propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Pelo menos 1.300.000 pessoas foram deportadas para Auschwitz-Birkenau, na Polônia, sendo 1.100.000 judeus, dos quais 900.000 foram mortos. Ao todo, estima-se que 6 milhões de judeus e 1 milhão de ciganos morreram no Holocausto. Com o total de mortes do Holocausto é estimado em 11 milhões. Comunistas, socialistas, deficientes físicos, oposicionistas e soldados inimigos também foram eliminados. Eu estive em Auschwitz. O que mais me impressionou e deu vontade de chorar foram os sapatinhos das crianças que lá morreram. Todo ser humano deveria ir a Auschwitz pelo menos uma vez na vida para ver do que a raça humana foi capaz. As células com um pequeno furo, onde o preso morria asfixiado, as celas baixas, sem altura para ficar de pé, com barras de ferro para impedir o preso de dormir esticado, o laboratório das experiências genéticas do Dr. Josef Mengele, paredões onde os presos eram fuzilados. Quando foi preciso matar em grande escala, surgiram as câmaras de gás, onde os prisioneiros entravam sob o pretexto de tomar banho e eram exterminados como insetos com gás cianídrico. Eram tantos os cadáveres que foram torrados em fornos crematórios. Quando um soldado soviético entrou num dos campos e disse em russo, polonês, alemão, ucraniano e yiddish que eles estavam livres, a maioria não acreditou e começou a se esconder. O soldado soviético teve de dizer: não tenham medo. Eu sou o coronel do exército soviético e judeu. Viemos libertar vocês. Quando a última barreira caiu, eles correram para nos abraçar, se ajoelhar a nossos pés e nos beijar. E um imbecil como Roberto Alvim ainda ousa posar como Goebbels no século XXI. O mundo assiste hoje a uma crise da democracia liberal e a uma ascensão da extrema-direita como não se via desde os anos 30 do século passado. O fim do comunismo e da União Soviética enterrou o sonho revolucionário de construir uma nova sociedade com base na tomada violenta do poder e da ditadura do proletariado. O comunismo soviético criou o Estado mais opressivo da história, comparável apenas ao nazismo de Adolf Hitler. A esperança no fim da Guerra Fria era de um futuro dominado pela democracia liberal e economia de mercado. Este sonho começou a ser destruído com o ataque às Torres Gêmeas de Nova York em 11 de setembro de 2001. O mundo voltava a ser um lugar perigoso. A ascensão econômica da China e da Ásia levou a uma erosão da social-democracia europeia. E o neoliberalismo foi responsável pela grande recessão de 2008 e 2009, quando os governos dos países ricos mobilizaram 5 trilhões de dólares para salvar o sistema financeiro. Se a Grande Depressão de 1929 a 1939 foi a principal causa econômica da ascensão do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, a Grande Recessão está por trás não só da Primavera Árabe, mas de uma série de revoltas populares contra regimes democráticos, em que os ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto a renda das classes médias, a base da democracia liberal, está estagnada desde os anos 1980.
As políticas recessivas de ajuste fiscal para combater a crise foram decisivas no plebiscito em que o Reino Unido decidiu sair da União Europeia em 2016, o mesmo ano da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, com um discurso ultranacionalista e racista que demoniza os imigrantes, especialmente latino-americanos e os muçulmanos. Na França, a extrema-direita obteve 34% dos votos no segundo turno da eleição presidencial de 2017. Na Itália, a Liga é o partido mais bem colocado nas pesquisas. Seu líder, Matteo Salvini, não festeja a queda do fascismo no fim da Segunda Guerra Mundial. Na Hungria e na Polônia, governos de extrema-direita atacam princípios fundamentais da União Europeia, como a liberdade de imprensa e a independência do poder judiciário, com o apoio do presidente Donald Trump, que é contra o projeto de integração da Europa, que vê como uma ameaça a liderança dos Estados Unidos. Nas últimas eleições, a extrema-direita voltou ao parlamento da Espanha pela primeira vez desde a morte do generalíssimo Francisco Franco, em 1975. Em Portugal houve a mesma coisa, mas a ultradireita só elegeu um deputado. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu com o mesmo discurso reacionário dos neopopulistas de extrema-direita, contra os partidos tradicionais, contra o jornalismo crítico, contra as esquerdas, contra o respeito às minorias, contra a proteção ao meio ambiente e contra a ordem internacional liberal, contra o sistema multilateral, que acusam de globalismo. O próprio Bolsonaro já elogiou Hitler em entrevista que está no YouTube e nunca se retratou. No caso do secretário Roberto Alvim, o presidente relutou em demiti-lo e só o afastou sob pressão dos generais. Para o Exército Brasileiro, a campanha da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, na luta contra o nazifascismo na Itália, é um orgulho nacional e uma página gloriosa da história do Brasil. Nazismo nunca mais. O neofascismo vai se infiltrando insidiosamente no tecido social, em homenagem a 1.100.000 mortos em Auschwitz. Não dá para aceitar discurso nazista. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.